Irmãos, nós estamos às vésperas do Natal, está chegando aí já, falta uma semana para o peru dar o último glu-glu, né? E aí, a gente comemorar essa data que para nós é muito mais do que um símbolo de comemoração consumista. Existe um significado muito maior do que simplesmente a comunhão de pessoas ou o ajuntamento de familiares em um único lugar. Sabemos que representa para nós o nascimento do nosso Salvador. Representa a vinda do Messias, que veio para salvar e redimir toda a humanidade. Mas essa data, que para nós é tão importante e o epicentro do cristianismo, ela preconiza para nós um momento muito importante na história, com a vinda de um homem. O nome dele é João Batista. Todos nós já ouvimos falar deste, que foi aquele que anunciou a chegada do Messias. Foi aquele profeta que rompeu o silêncio profético de 400 anos para dizer que o Cordeiro de Deus estava vindo ao mundo, para trazer salvação à humanidade. E é sobre esse personagem, João Batista, e sobre a sua importante missão, que é endireitar os caminhos, aplainar os caminhos do Senhor, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E para estudo nosso, quero abrir com você a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Vamos abrir juntos, Evangelho de Lucas, capítulo número 3. Evangelho de Lucas, capítulo número 3, versículo 1 em diante. Todos acharam? Assim diz a palavra do nosso Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e escabrosos aplainados. E toda a carne verá a salvação do nosso Deus. Até aqui. Pai querido, nos colocamos diante do Senhor e pedimos a sua graça nesse momento, onde compartilhamos juntos da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale, ó Pai, ao nosso coração, que o Senhor encha-nos com o teu Espírito, e que assim como João, o Batista, sejamos usados por Ti, para preparar o caminho até a nossa presença, até a presença daqueles que ainda não Te conhecem. Que sejamos usados nessa geração, ó Pai, para mostrar a Tua luz, para mostrar que há salvação, que há poder, que vence todo tipo de mal sobre nossas vidas. Que o Senhor nos conceda a graça de viver para anunciar as grandezas daquele que tira das trevas e leva para a maravilhosa luz. Por isso, fala conosco nessa noite, pois assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essas palavras do Senhor Deus, através do cumprimento em João Batista, aonde ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto, preparem para mim as veredas do Senhor. João Batista era essa voz que clamava nos desertos da Judéia, dizendo: eis que o Messias vem, eis que Jesus virá, eis que o ungido de Deus virá para trazer salvação às pessoas. Cristo realmente veio.
E é muito certo, irmãos, que hoje nós também temos uma esperança no nosso coração, que é a esperança que o nosso Redentor, primeiro, Ele pode vir com a sua plenitude sobre as nossas vidas, com a sua graça, com o poder do Espírito Santo sobre nós que aqui estamos, durante a nossa vida, mas é certo também que Ele virá para nos buscar, que Ele virá para buscar a sua igreja, que Ele vem para nos levar ao seu encontro. Cristo virá, Cristo Ele vem, e Ele virá para cumprir toda a obra que um dia Ele chamou e um dia Ele fez como promessas. É promessa do Senhor, que Ele derramaria do seu Espírito e que no último dia Ele viria para nos levar para a sua presença. Então é certo que Ele vem, é certo, assim como João Batista tinha a certeza que Cristo, o ungido, o Messias viria, nós também temos a certeza que um dia Cristo virá para nos buscar. Mas também é certo, irmãos, que precisamos estar preparados para este dia. Precisamos estar preparados para este grande dia, onde o Mestre virá, onde Ele vem, certamente Ele vem. E a grande questão é, estamos preparados? Estamos preparados para a vinda do Mestre, a vinda do Messias? E se estamos preparados, precisamos nos questionar, estamos também preparando o caminho para que Ele venha na vida dos outros? Para que Ele venha se encontrar com aqueles que estão perto de nós? Será que estamos preparando o caminho do Senhor? Só para entendermos essa palavra aqui do profeta Isaías, que se cumpriu na vida do profeta João. É interessante que naquela época, irmãos, o que acontecia na antiguidade? Sempre quando os reis faziam uma peregrinação pelos seus territórios, ele mandava os seus comissários, que ia à frente dele, primeiro, arrumando as estradas, preparando os caminhos. É mais ou menos quando o prefeito vai visitar um bairro, manda tampar todos os buracos, né? Para a hora que ele for, está tudo arrumadinho. Os reis naquela época, da mesma forma, se ele ia, por exemplo, visitar uma cidade vizinha, ele já mandava todas as pessoas que trabalhavam com ele para preparar toda a estrada, tampar buracos, arrumar os caminhos, tirar todo o empecilho, ou seja, preparava o caminho para que o rei viesse ao encontro dos seus súditos. E o segundo objetivo também, que o rei mandava com que os seus comissários preparassem o caminho, era para anunciar para as pessoas que o rei estava vindo. Percebem? Então já ia uma pessoa, um porta-voz, dizendo, pessoas, preparem-se, coloquem as suas melhores roupas, preparem as suas melhores vestes. Por quê? Porque o rei virá ao seu encontro. Então, no dia marcado, o rei, a hora que chegava naquela cidade, as pessoas estavam todas vestidas, bem vestidas, elas estavam preparadas, já aguardando o encontro do rei. Então, quando o profeta vem dizendo que para ele preparar o caminho do Senhor, o que ele estava dizendo? Preparem todos os caminhos, e preparem também as pessoas, porque o rei virá. Os caminhos devem estar livres para que ele chegue, e as pessoas devem estar bem arrumadas para encontrar-se com o rei. Duas coisas importantes: a preparação do caminho e a preparação das pessoas. Essa semana passada, eu fui com meu pai para Birigui. Então a gente vai aqui pela SP 333, e ela está em manutenção, em duplicação, ali naquele pedaço. Mas ele estava falando que lá na década de 60, 70, ele morava numa fazenda perto ali da estrada. E ele se lembra que quando estava abrindo aquela estrada, ele ouvia o barulho de grandes explosões para destruir aquele vale ali depois do Gigantão, sabe onde tem aquela serra? E para que a estrada pudesse passar por ali, era necessário o quê? Com que aquelas grandes pedras viessem a ser implodidas para que o caminho fosse nivelado para a construção das estradas.
Eu vejo, irmãos, que isso para nós é uma realidade muito importante na questão espiritual. Porque nós que sabemos que Cristo está vindo e Ele nos chama para, assim como João Batista, preparar o caminho, nós somos também chamados para tirar todos os obstáculos que impedem a construção de um pavimento no qual Ele passará, no qual Ele transitará. Eu preciso explodir, eu preciso tirar, arrancar da minha vida, irmãos, tudo aquilo que está impedindo a plenitude do Senhor, do Espírito Santo vir sobre mim. Eu preciso aplanar os caminhos do Senhor, tirar todos os empecilhos que podem me impedir de receber todas as promessas de Deus. Vocês percebem? Assim como muitas pessoas ficam impedidas de ir de um lugar até o outro, por causa de uma estrada ruim, de uma ponte quebrada, de algum obstáculo em uma estrada. Assim também, nós temos muitas coisas no nosso coração e na nossa vida, preste atenção nisso, que nos impede de receber toda a plenitude da graça de Deus. Você já parou para pensar, irmãos, por que tem tantas pessoas que mesmo cristãs vivem uma vida infeliz? Vivem uma vida pobre, uma vida tão limitada e tão carente. Percebem isso? Vocês já viram crentes que vivem dessa forma? Não estou falando que não vamos passar por lutas, mas vamos passar por lutas sim. Mas é diferente, irmãos. Eu fico vendo que tem muitas pessoas que mesmo como cristãs, denominando-se filhas de Deus, elas vivem uma vida trancada, uma vida amarrada, uma vida totalmente e completamente infeliz. Tem alguma coisa errada. Passarmos um período de luta, um período de dificuldade, faz parte da nossa vida. Mas como tem pessoas que ainda não conseguiram desfrutar da bênção de receber a graça do Senhor nas suas vidas. Irmãos, nós temos em nós algumas questões, alguns hábitos que limitam o poder de Deus na nossa vida. Existem alguns hábitos em nós que impedem a plenitude da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas a verdade é que Deus quer destruir tudo aquilo que nos impede de receber a sua maravilhosa graça. Deus, Ele quer tirar da nossa vida e do nosso caminho tudo aquilo que tem embaraçado os nossos caminhos. Não permita em nome de Jesus, com que situações, com que históricos de vida, sentimentos, venham a ser como uma bola de ferro nos seus pés, impedindo de você de correr, te impedindo de prosseguir, de caminhar. Quebre tudo isso, quebre todas as limitações, quebre tudo aquilo. Olha só, quantas pessoas às vezes nas conversas, a gente ouve dizer, a minha sina é sofrer. Já viram gente assim? Realmente eu acho que eu nasci para ser pobre. Eu nasci para ser essa pessoa rejeitada. Nunca ninguém me amou e nunca ninguém vai me amar. Nunca vai dar certo, nada dá certo na minha vida. Deus realmente, eu acredito que Deus quer que eu sofra, que eu viva dessa forma. Opa, eu preciso parar para pensar nisso. O que está me impedindo de viver uma vida melhor? Tomemos cuidado, irmãos, com as crenças que podem desenvolver uma vida que não é a vida que Deus tem para você. Comece a tentar descobrir no teu coração o que foi plantado, uma semente que foi dita, algo que te fizeram, alguma coisa que aconteceu. Isso daí, irmãos, não pode definir a tua história. Isso não pode definir a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo grande e maravilhoso para todos nós. Mas a gente tem que o quê? Limpar o caminho, aplainar o caminho. Eu preciso rever os meus pensamentos, rever quem eu sou, rever aquilo que Deus tem para mim. Eu gosto muito, os irmãos já devem ter visto naquela Rede Super. Já viram já o programa da Lagoinha, com o pastor Márcio Valadão? Ele sempre começa as mensagens dele com uma declaração. Vocês já viram o que ele faz? Ele pega a Bíblia,
E ele fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E ele começa a o quê? A declarar que a palavra de Deus é quem determina a minha história. Que é a palavra de Deus, não os meus sentimentos, não os meus pensamentos, não as outras pessoas que me impedem de ser quem eu sou. Eu preciso crer no poder da palavra de Deus na minha história. Venha tirar todos os obstáculos de pensamentos, sentimentos, crenças que estão no teu coração, que te impede de receber a plenitude do Espírito Santo. Deus, Ele quer algo maior, Ele quer algo melhor. A palavra do Senhor nos fala: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos promete: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus quer vir através do seu Espírito Santo de Deus com poder e graça sobre a tua vida, sobre nós. Mas eu tenho que tirar os empecilhos que me impedem de ser cheio do Espírito Santo. Quantos de nós estamos com os caminhos que o Espírito Santo quer derramar sobre mim impedidos por causa da preguiça para orar, para ler a palavra, o comodismo, o ativismo? Trabalhamos tanto, nos preocupamos tanto, a ansiedade, o amor ao dinheiro, a ira, o destempero da personalidade. Tudo isso, irmãos, são obstáculos para que vivamos a plenitude do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, temos que o quê? Pedir que Deus derrame do seu poder sobre nós, que não haja empecilhos, irmãos, das bênçãos que Deus quer derramar sobre a tua vida, que não haja nada que te impeça de receber tudo aquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas grandiosas, Deus tem coisas maravilhosas, mas eu preciso o quê? Limpar o caminho do Senhor. Eu preciso aplainar os caminhos de Deus, remover as pedras, remover os obstáculos, para que o caminho da graça de Deus venha sobre nós de forma abundante e plena. Irmãos, além de liberar caminho para que Deus venha me visitar, eu também preciso liberar caminho para que Deus visite as outras pessoas. É interessante, irmãos, que o ministério de João Batista, ele era alguém que, como maior profeta, como assim Jesus o definiu, ele foi alguém que não apenas tinha um caminho livre entre ele e Deus, mas ele também foi usado por Deus para endireitar o caminho entre Deus e as outras pessoas. Ele era uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho entre o Salvador e aqueles homens e mulheres que tanto precisavam do Senhor. Ou seja, nós que também temos esse mesmo chamado, temos uma missão semelhante à de João Batista, que é preparar o caminho para que a salvação chegue na vida das outras pessoas, que Deus quer nos usar para levar salvação. Como assim? Está meio confuso para mim. Eu preciso, irmãos, ser um instrumento de Deus para preparar a visitação de Deus para a minha família, para o cônjuge, para os filhos, para os meus amigos. Eu preciso ser um canal de Deus, um testemunho vivo, uma voz que clama, preparando o caminho para que quando Jesus vier com o seu poder, quando o Espírito Santo vier sobre a vida desses que eu amo, que eu tenho orado, que eu tenho intercedido, não hajam obstáculos, mas a palavra de Deus venha e caia no coração deles. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Eu tenho uma missão, que é preparar o caminho até o coração dos meus amigos, da minha família, para que o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma maravilhosa. Mas se eu não tomar cuidado, eu posso ser o próprio empecilho no caminho da salvação do meu irmão. Se eu não tomar cuidado, eu posso ser a própria barreira que obstrui a graça de Deus salvadora na vida do meu irmão.
através do mau testemunho, através do comportamento, através das palavras, através das atitudes. Irmãos, a palavra do Senhor fala para nós que, por exemplo, a esposa ganha o seu marido de que forma? Em silêncio. Ou seja, em silêncio, ela vai preparar o caminho para a salvação do seu esposo. Mas muitas vezes o que acontece? O cônjuge, às vezes é o cônjuge cristão, muitas vezes é o próprio empecilho para o outro cônjuge se converter. Eu já ouvi, olha só, de cônjuges não cristãos, que tem o outro cônjuge cristão, dizendo: pastor, se ser crente é ser igual minha mulher, eu prefiro não ser crente. Percebe? Quantos maridos também podem, ou esposas podem dizer: se ser crente é ser como meu marido, eu não quero esse Deus para a minha vida. Quantas pessoas já não dizem isso? Se ser crente é ser igual esse funcionário, se ser crente é igual a ser esse patrão, se ser crente é ser igual a minha vizinha, credo, não quero nem chegar perto de uma igreja. Irmãos, isso acontece ou não acontece? Nós sabemos que acontece. Ou seja, eu não estou preparando o caminho, eu estou impedindo o caminhar. Eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando o agir do Espírito Santo de Deus. E com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas práticas, eu preciso pedir para Deus: Deus, eu quero ser um instrumento para a salvação dessa geração. Me usa, Senhor, através da minha integridade, da minha honestidade no trabalho, através das minhas palavras honestas e sinceras. Eu quero que as pessoas me vejam e vejam a luz do Senhor brilhando em mim e glorifiquem o Senhor que está nos céus. Nós somos os instrumentos de salvação. Irmãos, que saiamos daqui hoje decididos: eu vou ser um instrumento de Deus para preparar o caminho de salvação para aqueles que eu encontrar lá fora. Eu serei um instrumento de Deus lá no meu serviço, através do meu trabalho honesto e dedicado, através da minha dedicação. Eu serei um instrumento de Deus para os meus filhos, porque quando eles olharem para mim, eles vão dizer: eu quero ser igual ao papai. Eu quero ser um crente igual a mamãe. Mamãe, eu quero ser igual a você, cheia do Espírito Santo. Quero ser realmente um exemplo de mulher, de homem cristão, como vocês são para mim. Isso é preparar o caminho, irmãos. Em nome de Jesus, reflitamos sobre a profundidade disso. Como isso é importante. Não seja um estorvo, não seja um empecilho. A palavra do Senhor Jesus diz para nós: ai daqueles que forem pedra de tropeço para qualquer um dos meus pequeninos. Ai de vocês, seria melhor amarrar uma pedra gigantesca de moinho em seus pés e se lançarem no fundo do mar. Irmãos, temos uma missão importante, que é brilhar a luz do Senhor nessa geração. Brilhe a luz do Senhor, prepare o caminho de Deus, com a sua vida, com suas atitudes, com tudo que há em você. Prepare o caminho para que as pessoas já venham estar preparadas, sabe, para o toque do Espírito Santo. É tão maravilhoso ver isso acontecer, quando a gente vê pessoas que convivem com crentes fiéis, que veem um exemplo de fidelidade à palavra. Irmãos, o trabalho do Espírito Santo é bem mais simplificado. É algo que fica muito mais prático, mais claro. Irmãos, que sejamos esses instrumentos do Senhor para preparar o caminho de Deus entre o próprio Salvador e os pecadores que necessitam de salvação. Então sou chamado por Deus para preparar o caminho, mas eu também sou chamado por Deus para preparar as pessoas. Como nós falamos, a ideia aqui é daquele rei que, ao encontrar-se com aquele povoado que pertence ao seu reinado, deve encontrar lá as pessoas bem vestidas para se encontrar com ele. Essas vestes para nós são as nossas vestes espirituais, ou seja, santificação. Eu preciso ser um instrumento de Deus, santo, agradável a Deus. Uma pergunta: você já
receberam uma visita inesperada na casa de vocês? E aí você já recebeu aquela visita inesperada de uma pessoa que, né, é uma pessoa diferente, sabe? Que não é, chega a mãe, chega pai, tudo bem. Mas chega aquela pessoa inesperada na sua casa. Aí daqui a pouco você não esperava que ela estivesse ali. E a sala está tudo bagunçada do brinquedo das crianças, né? E em casa isso acontece direto, né? Ou se não, vai lá, chega aquela visita, toca, e agora? A pia está daquele jeito de louça. Ai, ai, ai. Você vai e aquela sala está aquela bagunça. O quintal está daquele jeito. Meu Deus! E aí a visita chega em casa. Não bate um desespero, né? Você fala, e agora? Como é que eu vou fazer para catar todas essas coisas? Como que eu vou fazer para lidar com tudo isso? E daqui a pouco, e agora? Irmãos, a vinda do Messias traz também essas surpresas para nós. Quantas pessoas não serão pegas de surpresa a hora que o Cristo Redentor aparecerem diante delas e não der tempo para mais nada? Porque Ele virá de uma forma inesperada. Ele virá de uma forma que trará surpresas. O Senhor Jesus diz que aquele que está no campo não vai para casa. Aquele que está no telhado nem adianta descer para baixo. Não tem redundância, né? Descer para baixo, nem adianta descer lá de cima. Não tem como. Por quê? Porque não tem tempo hábil para isso. Irmãos, precisamos estar com as nossas vestes espirituais preparadas para a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que as nossas vestes estão preparadas? Será que a nossa casa está arrumada? Será que a nossa vida está em ordem e pronta, aonde podemos levantar os olhos aos céus e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus? Será que estamos prontos para receber esse Cristo que vem, como veio aqui em João Batista, e não tenhamos nada do que esconder, mas apenas olhemos para Ele e digamos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Será que estamos dispostos a estar nesse encontro íntimo e poderoso? Irmãos, é tão importante isso, mas estamos preocupados, distraídos com tantas outras coisas. Estamos focados em tantas outras coisas que não são fundamentais. Prepare o caminho do Senhor até você e você até os outros. Mas também nunca se esqueça de preparar as suas vestes para o encontro do Rei, do Senhor. Precisamos estar prontos, como estes que são chamados não apenas para receberem, mas para serem a voz que clama nessa cidade, para ser a voz que clama nesta geração. Essa voz que prepara o caminho para a vinda do Rei, do Senhor dos Senhores. Irmãos, como a gente precisa disso? Como que eu faço isso? Eu preciso, primeiramente, cuidar da minha vida. Prepare a tua vida. Como que eu posso ser uma voz poderosa, que soa nesta geração, anunciando a vinda do Rei, preparando o caminho do Senhor? Primeiro, cuide da tua vida. A tua vida é a mensagem mais poderosa para esta geração. João Batista, irmãos, ele era tão relevante que as pessoas saíam da onde eles estavam, nas cidades, e iam até o deserto. Percebem isso? A vida dele era tão atrativa, a vida dele era tão cheia de significância, tão cheia de relevância para aquela geração, que as pessoas andavam longas distâncias para ouvi-lo lá no deserto. E como que era a vida de João Batista? Irmãos, era uma vida, primeiro, simples. Qual eram as vestimentas dele? Peles do quê? De camelo. Dá para imaginar alguém assim? Como é que é? É o da caverna, né? É o Bambam. Daqui a pouco está lá com peles de camelo, cintos de couro. Olha a gastronomia dele. O que ele comia? Gafanhoto e com o que o petisco?
com mel silvestre. Olha só que gastronomia maluca. Então a vida dele era uma vida simples, não era uma vida requintada. Às vezes a gente acha, como esse mundo tem dito, que para que você seja ouvido, você tem que ter, você tem que possuir, você tem que ser rico para ser ouvido pelas pessoas, você tem que ter uma vida glamurosa para ser ouvido. Sabe uma coisa que não me entra na cabeça? Por exemplo, quando vai se fazer alguma pesquisa, ou existem algumas questões polêmicas, quem que eles escutam? Os artistas. E o artista tal está defendendo tal causa. Os formadores de opinião são aqueles que estão aí na mídia, né? São os atores, atrizes. Mas calma aí, quem que referendou eles? Como realmente aqueles que podem trazer opiniões relevantes? Só porque estão na mídia? Só porque têm dinheiro? Só porque possuem bens? Irmãos, João Batista, ele quebra esse paradigma do ter para ser ouvido. Ele tinha uma vida simples, uma vida humilde, mas era uma vida cheia de propósito e significado, porque ele era alguém que não tinha nada aos olhos da sociedade, mas ele tinha tudo aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se nós queremos também ter uma mensagem relevante para essa geração, que isso não esteja sobre o que temos, mas sobre quem somos. Que a nossa mensagem não seja ouvida pelas pessoas, pela casa que eu moro, pelo carro que eu tenho, pelo salário que eu possuo, mas por aquele que habita dentro de mim e que conheço face a face. A minha vida, irmãos, é a minha maior mensagem. A minha vida é o que possui de maior importância aos olhos de Deus. Que a tua vida possa realmente ser o maior instrumento de Deus para preparar os caminhos do Senhor. Que a tua vida é relevante, que como você gasta o seu tempo, como você gasta o seu dinheiro, como você gasta as suas preocupações, que assim como você gasta os seus dons e talentos, os seus recursos, que tudo isso possa ser algo que apenas traga peso à tua mensagem. Então, se quisermos uma vida relevante para a preparação do caminho do Senhor, a minha vida deve falar tão alto, que as pessoas serão impactadas. E isso somente numa contracultura, dizendo, não vou me moldar ao mundo, eu vou me moldar aos padrões da palavra de Deus. A minha vida vai ser de acordo com a palavra, em obediência à palavra, de acordo com a palavra. É assim. Segunda questão que fazia da mensagem de João Batista relevante, era a relevância da sua mensagem. A relevância da sua mensagem. Certamente, João Batista não era um pregador comumente conhecida hoje como uma teologia da prosperidade. Não era alguém que tinha uma mensagem apenas de autoajuda. Se você mantiver um pensamento positivo, vai dar certo, tudo vai dar certo na sua vida. Olha, se você crer em Deus, você pode exigir dele. Olha, se você realmente for uma pessoa bondosa, tudo vai dar certo. Não importa o que você faça, desde que você tenha motivações corretas. A mensagem de João Batista, irmãos, era como uma dinamite no meio da rocha. A mensagem de João Batista era impactante. Era uma mensagem que realmente não afava os egos das pessoas, mas eram palavras de confronto para mostrar para as pessoas as suas reais necessidades. Ele era tão relevante na sua mensagem que ele dizia para as pessoas coisas simples e doces como raça de víboras. Ele não tinha medo do que ele dizia, e nem para quem dizia, porque ele era o tipo de homem que chegava para o próprio imperador e dizia: pecador, adúltero, você está pegando a tua cunhada, você está saindo com a mulher do teu irmão. Você tem certeza que você está dizendo isso para mim, João? Você tem certeza que por causa disso você pode ir para a cadeia? Você tem certeza que você está dizendo isso porque eu posso muito bem arrancar a sua cabeça? Pode arrancar, mas eu não vou negar a mensagem e os princípios do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por causa disso ele perdeu a cabeça dele.
por causa do poder, da relevância da sua mensagem, por não negar os princípios de Deus e nem ocultar nada do que deveria ser dito. Queridos, que sejamos ouvidos pela relevância da nossa vida e pela relevância da nossa mensagem, que preparemos os caminhos do Senhor. A palavra do nosso Deus diz que em breve Ele virá. Nós estamos a uma semana dessa data comemorativa do Natal. Muitos estão iludidos, achando que isso é apenas algo que é digno de presente ou digno de comemorações gastronômicas. Mas nós sabemos que o Natal representa para nós a vinda do Messias. Cristo, Ele quer vir para essa geração. Mas primeiro nós precisamos preparar esse caminho. Ele quer que você faça de tudo para que Ele chegue na tua família. Ele quer fazer de tudo para que Ele chegue nos seus amigos. Ele quer fazer de tudo. E Ele quer que a sua vida, que a sua mensagem seja tão relevante que Ele possa impactar corações. Irmãos, que sejamos como igreja um sinal visível do reino de Deus para essa geração. Que sejamos uma igreja que realmente mostra o reino de Deus. Preparação para a chegada do Messias, do Salvador. Que Deus nos abençoe, queridos. E que juntos, com essa mensagem de João Batista, sejamos um povo que prepara o caminho do Senhor, que endireita as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplanados. E toda a carne verá a salvação do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que através de nós Ele receba toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé.